Em nosso estudo de hoje, a lição 55 do livro Rumo Certo tem por título Assistência e Nós. Coerentes quase todas as críticas desfechadas pelos observadores das obras de caridade contra os ceareiros que as exercem. Todas as críticas são seguras e construtivas, de vez que frequentemente se erige a feição de advertências preciosas na base do dever. Nisso estamos concordes. Se somos defrontados por uma criança relegada aos lances adversos da rua, recordamos de pronto que as organizações assistenciais devem recolhê-la para a educação necessária. Surpreendidos pelo companheiro embriagado na via pública, mentalizamos para logo que as autoridades legais devem estar alerta contra os abusos do álcool. Encontrando um enfermo entregue à ventania da noite, afirmamos com razão que os serviços hospitalares devem abrir as portas a todos os que padecem angústia e febre no espaço de ninguém. Interpelados pelos homens tristes que se endereçam humilhados ao exercício da mendicância, lembramos-nos de imediato que eles devem abraçar uma profissão e atender à própria subsistência. E ouvindo a voz chorosa de mães sofredoras que recorrem à prática da esmola a fim de sustentar os filhos pequeninos, declaramos que as administrações devem ser responsabilizadas pela extensa fileira dos que vagueiam sem recursos em toda a direção. Indubitavelmente, governos e instituições, grêmios de solidariedade humana e personalidades representativas precisam agir na erradicação da penúria e do vício, da necessidade da ignorância, enquanto que aos nossos irmãos de petitório cabe procurar trabalho e instrução para se elevarem de nível. Que devem. Todos concordamos com semelhante alegação. Resta a nós, os cristãos que respondemos pelo nome de Jesus, perguntar à própria consciência, antes de qualquer censura aos serviços de amor ao próximo, sobre o que temos realizado e observar o que estamos realizando nas boas obras que nos compete empreender. E até que os poderes oficiais que nos pedem cooperação e não reproche consigam executar os programas de socorro e educação que se propõem a efetuar e que naturalmente concretizam pouco a pouco, reflitamos como seria fácil a vitória de caridade se cada um de nós, junto aos irmãos em dificuldade, se decidisse auxiliar ao menos um. Muito interessante o tema de hoje e a maneira como o Emmanuel desenvolve, porque de um bom tempo para cá, por conta de denúncias de corrupção que vem acontecendo nas últimas décadas em cima dos governos aqui do nosso país, a gente tem observado uma certa revolta das pessoas e até uma certa vontade, facilidade de criticar aqueles que estão no poder. É claro, toda corrupção ela deve ser combatida a começar por nós mesmos. Até o objetivo do texto deve ser aplicado também a nós quando diz respeito à corrupção. Mas o que o Emmanuel está querendo chamar a atenção é que tem muita coisa que a gente critica os governantes, as autoridades, e a gente não faz essa análise com a gente mesmo. A gente já está fazendo a nossa parte de alguma maneira. Tem alguma coisa que a gente poderia estar fazendo. Dói na gente, sim, quando a gente vê aqui o Emmanuel falar, olha, encontrei uma criança abandonada na rua. Ao invés de estender a mão para a criança e procurar ajudar de alguma maneira, o que eu faço? Eu vou criticar as organizações assistenciais que deveriam estar levando aquela criança para ser atendida. Quando eu vejo uma pessoa embriagada na rua, eu vou falar que as autoridades deveriam alertar contra os abusos do álcool. Se eu vejo um enfermo, critico o pessoal da saúde. Se eu vejo um crime acontecendo, eu digo que está faltando policiamento. Eu estou muito perto aqui da região de Serra. Se acontece um deslizamento qualquer, eu começo a dizer que as autoridades teriam a obrigação de olhar cada metro quadrado de terra para prever que ali naquele espaço, se caísse alguma chuva nos próximos dias, ia ter um deslizamento que ia causar um acidente. E assim, de crítica em crítica, eu vou terceirizando e procurando encontrar culpados para as coisas que acontecem entre a gente, para essas, aí pode chamar de vicissitudes, esses acontecimentos, e a gente não para observar se nós estamos tomando a iniciativa de fazer alguma coisa, se tem alguma coisa que está ao nosso alcance em primeiro lugar, e a princípio, tirando essa coisa da terra que a gente não entende muito bem, todos os exemplos que eu usei anteriormente podem contar com a nossa solidariedade e com a nossa ajuda. A gente pode muito bem pegar a pessoa embriagada,
procurar um tratamento, como o Chico Xavier fez isso várias vezes, conversar até depois com ele, quando ele estiver numa situação de sobriedade, para procurar entender por que a pessoa está passando por aquilo, por que a pessoa está se deixando levar pelo vício do álcool, quando encontra criança, quando encontra enfermo, tudo aquilo ali a gente pode fazer. A gente vai encontrar nesse mundo, se a gente parar para analisar, os tipos de pessoas diferentes. Tem aquela pessoa que não faz absolutamente nada, mas se limita só a buscar responsáveis e incriminar as pessoas por omissão. Tem aquela pessoa que começa a arriscar fazer alguma coisa, mas depara com a ingratidão e rapidamente se recolhem, não querem mais trabalhar, não querem mais fazer nada, porque não vale a pena fazer. Estou falando assim, eu me lembro muito bem de quando a gente ia para a rua entregar quentinha, comida para as pessoas que estão morando na rua. Tem irmãos que estão totalmente obsediados e doentes. Eles pegavam a quentinha da nossa mãe e jogavam no chão. E aí causava revolta em algumas pessoas. Pô, você vai dar para ele de novo? Mas não estava tendo a percepção de que ele estava obsediado e quem estava jogando no chão ali numa de afronta eram os espíritos que estavam do lado dele. Ele, coitado, ele queria comer, fatalmente ia sentir fome em breve, mas quem estava ali do lado dele estava dominando tanto que jogava no chão. Então, esse é o segundo tipo de pessoa. E vai ter o terceiro, que esse vai fazer e vai receber todas as críticas também. Vai receber as críticas porque é interessante, a pessoa não faz e aí começa a observar aqueles que fazem e fala assim, ele está querendo dar uma de santo, mas ele de santo ele não tem nada. Na verdade ele ainda é assim, ele é assado, ele fez isso. Eu me lembro do que ele fez no verão passado, né, título de um filme, né, é mais ou menos assim. E tem aquela pessoa que simplesmente encontrou o caminho da sua felicidade e da felicidade real quando começa a fazer o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem, segundo palavras do Leopoldo Machado. Chega um momento que aquilo incorpora tanto no seu patrimônio diário, no seu patrimônio espiritual, que o tempo todo você está se entregando aos trabalhos e você não consegue mais ficar parado. A questão é agora a gente começar a pensar, né, onde nós estamos, qual é a posição em que nós estamos. A gente lembra de uma vez, né, isso já tem pelo menos quase 2 décadas, mais de 15 anos com certeza. A gente tinha um roteiro, né, quando a gente ia às noites de segunda-feira, entregar as quentinhas na rua. E de repente a gente chega um dia na rua e não encontra aqueles moradores. Aí a gente vai para outros locais, né, porque a gente fazia um roteiro longo. Para quem conhece Baixada Fluminense, a gente começava na Pavuna, que ainda é um bairro do centro do Rio de Janeiro, da capital, mas depois entrava em São João de Meriti, Nova Iguaçu, às vezes ia Mesquita, às vezes ia Milópolis. Então o que acontece quando a gente chegou na rua e não viu ninguém, a gente falou, o que foi que aconteceu? Foi a prefeitura, através das autoridades, que pegou um ônibus, recolheu os moradores e levou para um albergue muito distante, em outro município, inclusive, né? E deixou um montão de gente lá, né, como se aquilo fosse resolver, né, o problema. O que aconteceu? O albergue que foi o destino daquelas pessoas tinha espaço para todo mundo. Com o tempo, todo mundo arrumou um jeito de daqui a pouco voltar para o mesmo lugar. E aí não podia voltar para o mesmo lugar no início, porque tinha ali as autoridades para ir. Quer dizer, a gente até chamou isso de jogar, como se esconder a sujeira embaixo do tapete, como as pessoas falam, né? Na gíria popular. E a gente falou, vamos fazer a nossa parte, não adianta a gente ficar revoltado, vamos fazer a nossa parte, vamos começar a interrogar o tempo todo, porque o Emmanuel termina de uma maneira muito tocante para a gente. Resta a nós, os cristãos, antes de qualquer censura ao serviço de amor ao próximo, sobre o que temos realizado e observar o que estamos realizando nas obras que nos competem. E até que os poderes oficiais consigam executar os programas de socorro e de educação, reflitamos como seria fácil a vitória de cada um se cada um de nós
junto desses irmãos em dificuldade, se decidisse auxiliar pelo menos um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.